Olá, crianças, tudo bem com vocês? Torço daqui para que sim, para que esteja tudo ótimo com vocês, para que logo, logo a gente se encontre presencialmente na sala de aula. Enquanto não dá, vamos com as aulas do jeito que podemos. Hoje a gente vai seguir o conceito de polímeros, só que em um outro sentido. Hoje a gente vai estudar as proteínas, que são poliamidas, tá? Então, sem mais enrolação, bora começar. Para começar, vamos falar de vida. Uma das hipóteses sobre a origem da vida foi elaborada em 1920 pelo bioquímico russo Alexander Ivanovich O'Brien. Então, guarda um O'Brien aí por enquanto. E pelo geneticista inglês John Burdon Sanderson. Então, O'Brien e Sanderson, lá em 1920, trabalhavam de modo independente, mas chegaram a conclusões muito parecidas. Eles propuseram a tese de que algumas moléculas biológicas, como aminoácidos e carboidratos, originam-se da grande quantidade de gases presentes na atmosfera terrestre primitiva, principalmente metano, amônia, vapor d'água, gás hidrogênio e na presença da radiação solar e descarga elétrica. Levou algum tempo para que alguém tentasse reproduzir isso. A hipótese desses dois cientistas que eu falei aí, ela só foi testada de fato em 1952 por outros cientistas estadunidenses, Stanley Miller e Harold Clayton Urey. Então, Miller e Urey fizeram um experimento que usava um aparato semelhante a esse que está esquematizado aqui. Deixa eu dar um zoom para a gente observar melhor. Então, olha, ele está ligado a um sistema elétrico. E aí, o que acontece? No momento 1, aí a gente tem água aquecida em um compartimento. E o vapor d'água que se desprende segue nesse caminho 2, que está aí, e é direcionado até uma câmara, que está ali com o número 3, que continha os gases que compõem ou formaram a atmosfera há alguns milhões de anos. No caso, metano, amônia, vapor d'água, né, e gás hidrogênio. E essa mistura foi então submetida a uma faísca elétrica, que é uma simulação dos relâmpagos na atmosfera, que é esse item 4 que vocês estão vendo aí. Tá bom? Ação dos relâmpagos. E após o resfriamento, que é o ponto 5 ali, onde a gente está entrando água fria para resfriar esses gases que sofreram aquela descarga elétrica, o condensamento retornou ao balão de aquecimento fechando o ciclo. Tá? Então, o líquido retorna lá. Quando eles vão analisar a solução, tem a mistura depois de muitos ciclos desse sistema se repetindo, né? Aquece, dá eletricidade, né? Dá o equivalente a um raio, resfria e passa por isso muitas vezes, detectou a presença de aminoácido, que são as moléculas fundamentais para a formação das proteínas. E aí, essa, mesmo não sendo provada, é uma 100% provada, mesmo não tendo 100% de certeza, é uma hipótese plausível de como começou a vida no universo. Se você acredita ou não, isso já não cabe a mim, tá? Eu só apresento a teoria. E aí, cabe a gente então agora saber, tá, e o que é um aminoácido? Como o próprio nome diz, um aminoácido contém dois grupos. O grupo amino, que
vem do NH3, a gente convenciona em escrever NH3+, tá? O normal seria aqui um NH2, mas a gente convenciona desse jeito, por conta da formação do que vocês vão ver mais à frente. E do grupo ácido carboxílico, que naturalmente deveria ser escrito COOH, mas por convenção a gente escreve COO- aqui, quando tratamos de aminoácidos, tá? Isso, a gente tem isso na estrutura deles. E aí, os aminoácidos de interesse biológico têm grupo amino ligado ao átomo de carbono adjacente à carbonila. Então, ó, esse é o carbono da carbonila, e os de interesse biológico, a amina, o grupo amino, está ligado no segundo carbono. Só que a gente costuma dizer que ele é o carbono alfa. Então, os grupos de aminoácidos de interesse biológico são os alfa-aminoácidos, ou seja, os grupos amino que estão ligados logo no carbono que vem depois do ácido carboxílico. Tá bem? A maioria dos 20 aminoácidos que constituem as proteínas nos seres vivos são do tipo alfa-aminoácido, com exceção da glicina. Eu vou mostrar aqui para vocês eles, tá? Então, aqui a lista, muitos dos alfa-aminoácidos que fazem parte da nossa vida, tá legal? Os alfa-aminoácidos, os aminoácidos, eles estão presentes na nossa alimentação e podem ser classificados de duas maneiras. Eles podem ser essenciais e não essenciais. Tá? Os essenciais precisam estar na alimentação a fim de propiciarem a produção de proteínas necessárias para o nosso corpo. E os denominados não essenciais já são produzidos dentro do nosso próprio organismo, por isso não precisam ser ingeridos na alimentação para suprir as necessidades diárias. Então, os essenciais são os que nós não produzimos e por isso tem que ser inserido pela alimentação, e os não essenciais são os que já são produzidos no nosso organismo. Para um ser humano adulto, os aminoácidos essenciais incluem a isoleucina, a leucina, a lisina, a metionina, a fenilalanina, a triosina, o triptofano e a valina. Escrevi só 3, mas são muitos, tá? E crianças em fase de desenvolvimento também precisam de arginina e histidina. Eu com certeza vocês já ouviram alguns desses nomes em algum comercial de leite ou de produto lácteo para crianças. Vou tirar essas marcações aqui. Aqui tem um teor de proteína em 100 gramas de alimento. E olha, bem interessante que vocês reparem que a gente tem um teor de proteína muito maior. Vou até fazer uma divisão aqui, ó, se vocês repararem, grande maioria aqui que está acima são alimentos de origem animal. Tá? E os que estão abaixo, a grande maioria é de origem vegetal. Então, a gente vai ter proteínas sendo muito mais comuns em alimentos de origem animal, tá bom? Um parâmetro que a gente pode usar para definir o tanto de proteína, de aminoácido essencial em um alimento é o ovo. Tanto que aqui nessa tabela que estou mostrando para vocês, nesse gráfico, melhor dizendo, que estou mostrando para vocês, esse 100 aqui, essa referência que está colocada aqui, são os aminoácidos presentes em um ovo, tá bom? E aqui também a gente tem uma divisão, o que está do lado esquerdo são alimentos de origem vegetal e do lado direito de origem animal. É muito fácil de reparar que os alimentos de origem
um animal tem uma proporção muito, mas muito grande de aminoácidos que são essenciais para a nossa alimentação. E os de origem vegetal têm uma quantidade um pouco menor quando a gente faz a análise aí direitinho. Isso faz a gente pensar que quem come carne, naturalmente, está ingerindo esses aminoácidos essenciais, e quem não come carne, quem é vegetariano, tipo eu, tem que tomar cuidado na sua alimentação para conseguir equalizar essa quantidade de aminoácidos aqui para estarem sendo entregues na nossa alimentação, tá bom? Os exemplos que a gente tem aqui são farinha de milho, tâmara, feijão de linho, amendoim, e aqui do lado tem carne de vaca, frango, peixe e leite em cada um dos gráficos. Isso aqui é importante, por quê? Porque esses aminoácidos, essenciais ou não, dentro do nosso organismo, passam por reações químicas e transformam-se em proteínas. E as proteínas fazem parte só e simplesmente de 15% da massa do nosso corpo, seja como hemoglobina, insulina, como guaratina, como anticorpos, como enzimas. Tá? Veja que elas são biomoléculas essenciais. Apesar de serem muitas, são todas feitas basicamente dos mesmos 20 aminoácidos que a gente viu aí. Então, a dieta, para que a gente se mantenha saudável, tem que ter esses aminoácidos aí no meio. Esses aminoácidos, dentro do nosso corpo, passam por uma reação química e se ligam, tal qual um polímero que a gente viu na aula anterior. Olha só, a gente tem essa hidroxila e esse hidrogênio se desprendendo aqui para formar água lá no final. E aí o restante das cadeias se ligam, e nessa ligação a gente tem essa coisinha linda aqui, que quem prestou atenção direitinho às aulas de funções orgânicas sabe que é uma amida, que dentro desse contexto que a gente está estudando aqui, é uma ligação peptídica, é um peptídeo, tá bom? E é assim que elas se unem. Vamos falar um pouquinho mais de ligações peptídicas, peptídeos e proteínas. Nos seres vivos, é comum encontrar peptídeos com um número muito grande de aminoácidos, o que resulta em um valor elevado de massa molecular. Esses peptídeos de elevada massa molecular são as proteínas. Aqui a gente tem um exemplo, olha só. Olha só a quantidade de ligações peptídicas que a gente tem aqui. E se você reparar com calma as extremidades, vocês vão ver que há espaço para a ligação continuar. Diferente dos polímeros, a gente não tem aquele colchete que indica começo e fim, enquanto às vezes se repetem. Mas saiba que isso se repete muitas e muitas vezes. As proteínas têm uma unidade de massa molar muito, mas muito grande, tanto que são da casa de 10.000 unidades de massa atômica. E lembra que uma unidade de massa atômica é igual ao grama por mol, ou seja, um mol de proteína pode ter 10.000 gramas, ou seja, 10 quilos. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu apagar isso que está aqui, terem uma ideia, tem um vírus que não é nem muito complexo. A insulina não é uma proteína, um açúcar tem 5.000 unidades de massa atômica. Se a gente for comparar com a proteína do vírus que produz a doença mosaico do tabaco, que é essa manchinha que está aqui, ó, o vírus que produz essa manchinha nas folhas do tabaco,
elas chegam a 17.500 unidades de massa atômica. Então, a gente está falando de algo que não é só isso aqui. É uma cadeia extremamente grande, mas muito, muito grande. Só que ela se repete com algumas características, né? Veja que aqui está ser, glir, tir, ala, leu. Isso aqui são as porções de cada uma dessas partes aqui do que representa essa proteína, tá bom? E as proteínas no nosso corpo trazem muitas funções, seja ela estrutural, tá? Como colágeno, contrátil, como a mosina e a actina, que contrai as fibras musculares, de transporte, como a hemoglobina, de armazenamento de energia, de nutrientes, como a caseína, tá? Vem como um hormônio, como a insulina, vem como uma enzima, a lipase, ou na forma de proteção, como as imunoglobulinas, tá? Então, repara que as proteínas fazem parte do nosso corpo e elas são, sim, polímeros naturais, cadeias muito complexas que merecem a nossa atenção e uma boa ingestão dos alimentos. Nunca em excesso, sempre na quantidade certa, tá bom? Por hoje é só, a gente fica por aqui. Se ficar alguma dúvida, óbvio, você pode me procurar ou então colaborar com os colegas e deixar aí a tua dúvida entre os comentários, tá bom? Por hoje é só. Tchau, tchau. Se cuidem.